Este é mais um resumo semanal do Diário Oficial da União, da semana de 3 a 7 de fevereiro. E eu estou aqui com o professor Jacobi, meu nome é Ana Luísa Jacobi, e vamos então comentar os principais destaques da semana. São eles: a decisão do STF em relação aos imóveis de militares, a questão do TCU implementar a autoavaliação de governança, previdência social, um programa do GDF chamado Pequenos Separos e, por fim, vamos apresentar nossas dicas de leitura semanal. Então, na segunda-feira, 3 de fevereiro, começamos com essa decisão do STF sobre a questão dos imóveis militares. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal examinou uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à Lei 8.025 de 1990, discutindo sobre o direito ou não do militar a adquirir o imóvel naquela época em que o presidente Collor colocou todos os imóveis à venda. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que a carreira de militar é diferenciada e o militar tem direito a imóvel em qualquer local do país. Portanto, os imóveis militares no Distrito Federal não poderão ser alienados. O que nós temos a observar é que a lei é de 1990, 2000, 2010, 2020. Foram aqui 30 anos para uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. É importante que nós envidemos esforços diariamente para melhorar e reduzir o tempo de tramitação dos processos. Todas as iniciativas até agora fracassaram e essa é mais uma demonstração da necessidade de tratar com seriedade a celeridade dos processos judiciais. E na segunda-feira também foi decretado estado de emergência em 95 municípios mineiros. Essa questão, que é recorrente, as chuvas de janeiro, ela é relevante especialmente para os gestores públicos que trabalham com licitação. Isso porque influencia em duas questões. Isso. A primeira delas, na contratação por emergência ou calamidade pública. A calamidade pública tem que ser precedida de ato que declara calamidade pública, diferente da emergência, que qualquer gestor pode definir. Mas a calamidade pública exige um decreto previamente definindo quando deve ser dispensada a licitação. E outro ponto é uma matéria de direito administrativo. O Estado não pode permitir que seja a que pretexto for a ocupação do solo de forma irregular, ou seja, na beira do rio, na encosta de um morro. Isso é uma omissão do poder público que não pode ser tolerada. Nós nos acostumamos com isso, com a ideia de que os mais humildes não têm condições de edificar em local adequado e acabam edificando e colocando em risco a própria vida. O poder público não pode consentir nisso e deve investir mais na política habitacional. E isso não é difícil, porque a política habitacional é a que alavanca as indústrias da construção civil, que mais rapidamente podem ensejar o desenvolvimento econômico. E na terça-feira foi publicada então a portaria pela Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho sobre a questão da Previdência Social e o reajuste nas alíquotas. Isso. Essa é uma questão que vem sendo tratada a partir da emenda constitucional número 103, que estabeleceu percentuais diferenciados e provocarão a longo prazo um achatamento na remuneração dos pensionistas e aposentados. Esse tema é tão relevante que nós estamos gravando uma playlist para você, inclusive inserindo nossos comentários na obra Constituição Federal, que é comercializada pela editora Fórum. Até o final de março nós estaremos apresentando então uma playlist sobre esse assunto, nos próximos dias inclusive, até o final de março, os comentários à emenda constitucional número 103. Se você tiver dúvida, inclusive, pode encaminhar para o Instituto Protege. Muito bem. E além disso, também na terça-feira, o IBGE informou que vai contratar 192 profissionais temporários. O processo seletivo para esses profissionais, ele não precisa seguir as regras do concurso público, mas deve manter a impessoalidade. É importante observar que no mesmo dia também o Distrito Federal publicou seu PDV para as empresas estatais e sociedades de economia mista, né? Lembrando sempre que essa admissão, voltando à admissão do IBGE, ela é feita por critério impessoal, porque é temporário, não é concurso público.
E na quarta-feira nós tivemos também a questão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que regulamentaram o papel da consultoria jurídica. Sobre essa questão, o professor Jacobi tem um vídeo, vamos disponibilizar no link abaixo na descrição, que ele detalha um pouco mais sobre a importância de definir o papel da consultoria jurídica. Isso, e nós nos congratulamos com o consultor jurídico exatamente porque dá cumprimento à orientação do Tribunal de Contas da União no sentido de disciplinar a própria atividade em norma específica sobre esse assunto. E, além disso, na quarta-feira, também duas questões de cunho geral, que foram a decretação de calamidade pública em todo o estado brasileiro, em razão do coronavírus, e também que o Distrito Federal divulgou por meio de um decreto quais são os feriados e os pontos facultativos no GDF. Eu recomendo, inclusive, a você um vídeo produzido por uma empresa independente, né, sobre os efeitos do coronavírus em matéria rural. É um vídeo inteligentíssimo e você não pode deixar de assistir. Na quinta-feira, no dia 6 de fevereiro, não tivemos muitos destaques, mas tivemos a questão do governo aprovar a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética e o Acordo Brasil-Estados Unidos, que foi promulgado e deu ênfase, então, à questão de tecnologia espacial. Isso. E também um comitê sobre automutilação e suicídio, que foi criado especificamente no governo federal. Isso, com o intuito, então, de prevenir essas questões. E na sexta-feira, o destaque foi que uma lei instituiu medidas em relação à prevenção do coronavírus. E, além disso, no Distrito Federal, foi a questão que nós falamos sobre o programa Reparos, que foi instituído em relação à Secretaria de Saúde. Esse programa, que é uma iniciativa do governo atual do Distrito Federal, ele já havia sido instituído em relação às escolas públicas e agora ampliaram para a questão da saúde. O objetivo do programa é incentivar microempreendedores individuais, chamado MEI, a trabalhar em questões que eles definem como pequenos reparos para o governo do Distrito Federal, tais como bombeiro hidráulico, eletricista. Então, eles autorizam e incentivam a contratação desses profissionais. Sobre esse assunto, é um tema polêmico. O papel do Estado de incentivar o microempreendedor individual, mas também deve ser considerada a questão da responsabilidade em relação aos trabalhos. Note bem, quando um diretor de escola, um chefe de posto de saúde, autorizado dentro desse programa, chama um bombeiro hidráulico ou chama um eletricista, ele não tem como supervisionar a qualidade técnica do serviço prestado. Então, o próprio Distrito Federal no passado teve outras ideias que podem ensejar também a valorização desse profissional. Por exemplo, fazer um sistema de registro de preços em que uma empresa de grande porte subcontrata esse profissional. A subcontratação, inclusive, é prevista na Lei Complementar 123. Então, do mesmo modo que o governo quis valorizar o pequeno empreendedor, todo empreendedor no Brasil é grande, né? A empresa de pequeno porte, do mesmo modo, poderia fazer assegurando a contratação de só uma empresa e obrigando ela a subcontratar profissionais aqui no Distrito Federal. Isso já ocorreu por sistema de registro de preços e a responsabilidade técnica fica melhor definida, porque certamente o diretor da escola ou o diretor de um posto de saúde não tem condições de avaliar esse trabalho. A iniciativa, portanto, a meu juízo, peca por não garantir a certeza da qualidade técnica do serviço que será prestado. E nós entendemos também que nós estamos falando de recursos públicos, são recursos que nós e você, nós despendemos com muito ardor em relação aos nossos impostos para poder pagar então essa questão. Então a administração pública, nós costumamos dizer, não é para aventureiros. Nós temos que zelar para o melhor serviço com os melhores profissionais. Muito bem. Por fim, a nossa dica de leitura nessa semana, e nós estamos apresentando a você 2 livros sobre o mesmo tema. Um é de Jacques Reolon, sobre cassinos, jogos de azar e loterias. A liberação disso no Brasil. Reolon tem uma característica fantástica. Esse livro chegou a ter quase 300 páginas e ele conseguiu depois condensar em perto de 100 páginas. Tem uma linguagem extremamente precisa e você fica sabendo tudo com uma leitura muito breve, muito agradável, um livro de letras grandes,
foi o máximo de síntese sobre esse tema. Lembrando que a liberação de jogos, cassinos e loterias no Brasil vai implicar em um movimento extraordinário da economia nacional. Inclusive, ele aborda a questão do tratamento que ocorre dos dependentes de jogos, né? São temas todos bastante complexos e integrados. E outro livro... O que é interessante falar também é que esse livro não é voltado apenas para aqueles que estudam direito. Ele é um livro que qualquer um pode entender, uma linguagem simples e prática, para entender sobre esse tema que vai ser muito relevante para nós, né? E ele aborda, inclusive, empresas estrangeiras investindo no Brasil, né? Que é o que certamente vai acontecer. E outro livro é do Roberto Brasil Fernandes, Direito das Loterias no Brasil, Conceitos e Aspectos Jurídicos. Por quê? Porque a exploração do serviço de loteria pelos estados é uma fonte de renda muito interessante. E esse tema está abordado aqui. Muito bem, então nós ficamos por aqui. Inscreva-se no nosso canal se quiser continuar vendo os nossos vídeos, entendendo um pouco mais sobre as questões que são relevantes para o país, especialmente vocês gestores públicos, e nos vemos na próxima semana. Até lá!